Custos variáveis nada mais são do que aqueles custos que variam, cujos valores variam conforme o aumento ou a diminuição da produção, ou ainda conforme o aumento ou diminuição das vendas. Então, como o próprio nome sugere, custos variáveis, custos que variam conforme a produção, o nível de produção e conforme o nível de venda. Muito importante deixar muito claro aqui esse conceito na origem aqui do nosso vídeo. Agora vamos a alguns exemplos de custos variáveis. Por exemplo, vamos imaginar que você tenha, eu vou trazer um exemplo para que a gente consiga identificar de forma mais fácil. Imagine que você esteja administrando uma fábrica de bolos. E nessa fábrica de bolos, você tem ali, de repente, um aumento de produção. Você está vendendo mais, está vendendo cada vez mais. Então, você precisa produzir mais. O que vai acontecer com os seus insumos? Você vai ter que comprar mais insumos. Então, os insumos são aí um exemplo de custo variável. Porque quanto mais você produz, mais gastos você vai ter com matéria-prima, com esses insumos para produzir os bolos. Se você está vendendo mais, o que vai acontecer com a comissão dos vendedores? A comissão dos seus vendedores também vai aumentar. Então, outro exemplo de custo variável. Comissão dos vendedores. Quanto mais você vende, mais você vai ter que gastar com comissões de vendedores. E assim sucessivamente. Alguns outros exemplos que eu poderia citar estão, por exemplo, na mão de obra. Mão de obra, sobretudo, dos operários, os operários de produção, aquelas pessoas que estão precisando produzir mais bolo, então contrata mais funcionário de produção, que aí com mais gente você consegue produzir mais bolos. Muitas vezes as pessoas enquadram salários como custo fixo sempre. Você pode até enquadrar funcionários como custo fixo sempre, porque a complexidade de inserir os salários como custo variável pode não compensar, né? Vai ser mais difícil calcular a coisa toda. Então, muitas empresas têm um núcleo duro de funcionários, de salários, e consideram aquilo ali como custo fixo, ainda que alguns desses funcionários sejam lá da operação, tá? Sejam chão de fábrica, para simplificar os cálculos. Mas, se a gente fosse levar ao pé da letra, os funcionários do operacional lá, do chão de fábrica, estão diretamente relacionados à produção da sua empresa, deveriam sim ser alocados como custos variáveis, né? O salário deles alocados como custo variável, na categoria de custo variável. Então é um outro exemplo. Outro exemplo que eu poderia trazer aqui, que me vem à mente, são alguns impostos atrelados à venda, aqueles impostos que quanto mais você vende, mais você acaba tendo que pagar aquele determinado imposto. Alguns impostos a gente sabe que são fixos, né? Como por exemplo é o caso do IPTU, né? Enfim, vendendo ou não vendendo você vai ter que pagar o IPTU, não tem como fugir, então custo fixo. Agora, impostos como, por exemplo, eu posso dizer sobre o IPI, né? Produtos industrializados, quanto mais você produz, mais IPI provavelmente a sua empresa tende a pagar, ou ICMS, ou ISS, quanto mais prestação de serviço a sua empresa tem, quanto mais contrato a sua empresa fecha, quanto maior volume de dinheiro, maior tende a ser o valor do ISS. E assim sucessivamente. Por isso que esses impostos aí podem ser tranquilamente enquadrados como custos variáveis. Ok? Então, eis aqui uma conceituação rápida que eu gostaria de deixar nesse vídeo sobre custos variáveis e alguns exemplos. Para esse vídeo, este era o conhecimento que eu gostaria de compartilhar. Eu vou ficando por aqui. Espero que eu tenha ajudado em algum grau aí com a sua jornada. Bom, para esse vídeo era só isso. Valeu, grande abraço!